In sleep he sang to me, in dreams he came. That voice which calls to me, sorry. Então, pessoal, eu estou aqui a cantar Phantom of the Opera for one reason, por uma razão. A origem do Investidor Anjo se deu em 1920, na Broadway, tá? Como é que isso funcionava nos Estados Unidos, pessoal? Chegava lá um empresário e investia o dinheiro, né, em uma peça. E ele participava da lucratividade gerada pela peça através desse investimento que ele fazia. E, muito provavelmente, foi assim que The Phantom of the Opera was born. I don't know, but eu não sei, mas pode ser que sim. Então, The Phantom of the Opera is here, inside your mind. And I'm here to help you find a way out of the pandemic thing. Eu estou aqui para ajudar vocês a saírem dessa pandemia. E a gente vai utilizar o Investidor Anjo para isso. Pessoal, vou fazer uma breve recapitulação do que a gente já falou até aqui. A gente falou do artigo 61A, que fala que todo empreendimento que tenha essas inovações tecnológicas, na verdade, todos os empreendimentos que estão inseridos na configuração do artigo 3º, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 123 de 2006, que são as microempresas e os empreendedores de pequeno porte, esses empreendimentos poderão ser destinatários do investimento do investidor anjo, this immaculate angel that comes to help. Vamos! É bom que na minha aula você aprende inglês, também pode falar um pouquinho de tschüss, hallo, de alemão, então a gente vai indo e aprende direito, e dinamiza, fica um pouco mais alegre, né? E chuta o Covid para lá. Bom, vamos lá, deixa eu olhar aqui o meu aparato de normas para a gente falar aqui agora sobre a questão do valor aportado. Eu já falei que ele não configura a receita bruta e nem entra no capital social. Então, você não fica responsabilizado por nenhum ato da empresa. Aquele artigo 1023 e 1024, que depois eu vou ler para vocês, só para vocês entenderem essa questão. Quem não está muito familiarizado com a responsabilidade limitada, né, das empresas, sociedades empresárias de cotas, né, constituídas por cotas, não estão configuradas aí como o investidor, né, o investidor anjo não responde dentro desse capital social. Também não é influenciador, fator de influência para excluir você da configuração dada pelo artigo 3º que a gente já falou, tá bem? Também não é configurado receita bruta, então isso não influencia. Se você for optante pelo Simples Nacional, na tua alíquota também não vai te tirar aí do que a gente chama não vai fazer alteração nessa alíquota progressiva que altera conforme a receita bruta dos últimos 12 meses do Simples Nacional, RBT 12, que a gente fala da Lei Complementar 123 de 2006. Avançando, pessoal, eu vou alterar aqui nosso cronograma para que a gente possa falar da questão do resgate. Tudo bem, Paulo, você falou que eu posso botar esse dinheiro lá, pode ser milhões de reais, e o resgate desse valor, como é que ele se faz? Bom, ele tem uma questão de limitação, tá? Ele não tem uma liquidez assim tão grande, mas faz parte do negócio. Isso daí o legislador inteligentemente criou para falar que esse valor, quando entra na empresa, ele tem que ficar um período mínimo de 2 anos sendo trabalhado. Então, o parágrafo 7º do artigo 61A fala que o valor aportado pelo investidor anjo somente poderá ser resgatado depois de 2 anos de investimento, tá? Então, os prazos desse investimento são os seguintes: 2 anos, no mínimo, dentro da empresa para posterior resgate. 7 anos é o período máximo desse investimento e esse dinheiro só pode ser capitalizado, remunerado pelo prazo de 5 anos, tá? Esses são os itens que a gente tem que lembrar. Então, vamos lembrar aqui: 2 anos para resgate, 5 anos para percepção da remuneração do investimento e 7 anos com o prazo total, que a gente já falou lá do parágrafo 1º. Ok? Vamos avançando então. Paulo, e se eu não quiser mais esse investimento, eu quiser ceder essa minha titularidade para terceiros, tá? Bom, nesse aspecto, pessoal, vocês podem fazer a cessão. A gente vai falar deles agora.
Pessoal, agora eu vou fazer a leitura com vocês a partir do parágrafo 6º até o parágrafo 10º do artigo 61A, que é o artigo que trata a questão do investidor anjo. Para vocês verificarem, não há uma complexidade. Tudo que está escrito na lei é o básico, o standard do que você pode fazer nesse contrato com o investidor anjo. Você pode estabelecer a forma de remuneração, até se tiver algum tipo de garantia para o investidor anjo, né? Isso tudo é livremente pactuável e deve seguir tudo aquilo que nós já vimos durante as aulas de contratos, né? A boa-fé objetiva, a questão do equilíbrio contratual, a percepção das remunerações. Isso tudo a gente vai verificar, é possível e livremente pactuável entre as partes, tá bem? Então, na tela aí para vocês, o parágrafo 6º. Ao final de cada período, o investidor anjo fará jus à remuneração correspondente aos resultados distribuídos, conforme contrato de participação, não superior a 50% dos lucros da sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. Bom, como vocês estão verificando, a remuneração vai estar atrelada ao próprio resultado da empresa. A remuneração se dá através dos dividendos, tá ok? Por isso que na questão de um contrato de mútuo, você tem ali aquela certeza de valor, mas o limite do mútuo está, obviamente, vinculado ao que está contratado. Então, se a empresa perceber um grande resultado, né, o investidor que foi o mutuante não vai participar disso de forma tão impactante, tão grande, tão boa, tão saudável para o investimento, né, para esse capital que entrou na remuneração do negócio. O investidor anjo não, ele está vinculado ao que você estipula no contrato e tem essa limitação de não poder ultrapassar o valor de 50% dos lucros apurados, tá? Essa é a questão do parágrafo 6º do artigo 61. Agora na tela, o parágrafo 7º. O investidor anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois de decorridos no mínimo 2 anos. Bom, vou dar uma paradinha aí. Então, para eu fazer o resgate do valor que eu aportei de investimento, eu tenho que esperar pelo menos 2 anos. No contrato, então, eu posso colocar 2 anos e 2 dias para resgate? Sim, eu posso colocar isso. Posso colocar isso de forma livremente pactuada? Sim, desde que respeitados os 2 anos, não há problema nenhum. Volta à tela. No mínimo 2 anos de aporte do capital ou prazo superior estabelecido no contrato de participação. Os haveres, pessoal, vão respeitar o artigo 1031 do Código Civil de 2002, não podendo ultrapassar o valor investido devidamente corrigido. Essa correção estabelecida aí na parte final do parágrafo é a correção, o índice escolhido pelos contratantes. Então, se escolheu IPCA, IPCAE, IGPM ou um outro índice oficial vigente, este é o que vai ser utilizado para limite do resgate. Ou seja, o resgate está vinculado ao valor aportado devidamente atualizado, que regressa ao patrimônio do investidor anjo, ou seja, aos pátulos etéreos. Bom, vamos lá, pessoal. Parágrafo 8º. Fala que o parágrafo 7º não impede a transferência da titularidade do aporte para terceiros. Então, voltando aqui para mim, olha, parece um anjo, não pareço? Bom, é isso aí. Você vai poder fazer o quê? Pegar, né, enquanto investidor anjo, e falar, não quero, tá, achei legal, mas não quero ceder para terceiros essa minha titularidade desse aporte, tá? Isso é possível? É possível, desde que os sócios tenham tido a anuência dos sócios nessa transferência, tá bem? Então, se os sócios concordarem que eu possa transferir isso, não há problema nenhum. O parágrafo 9º, que está aí na tela para vocês, ele vai complementar a questão da cessão da titularidade do investidor anjo a terceiros, tá? A transferência dessa titularidade, está aí, da titularidade do aporte para terceiro alheio ou à sociedade, dependerá do consentimento dos sócios, já falei para vocês, salvo estipulação contratual expressa em contrato. Então, bom, o contrato pode estabelecer uma forma excepcional contratual de cessão
dessa titularidade a terceiros, tá bem? Mas a regra geral é que, e a regra que a gente indica, dado o vínculo pessoal desse tipo de investimento, é que isso aconteça de forma a anuência dos sócios, né? De acordo com o estabelecido no contrato social ou na votação do exercício do direito dos cotistas em votarem essa questão dentro da empresa, tá bem? Então, vamos agora avançar para o parágrafo 10º, que fala o seguinte: o Ministério da Fazenda poderá regulamentar a tributação sobre retirada do capital investido. Grande problema, regulamentar a tributação sobre o capital investido, pessoal. Jesus Cristo. Vamos para o próximo bloco, pelo amor de Deus. Bem, pessoal, agora eu vou falar para vocês a regulamentação dessa tributação do investidor anjo. Como vocês viram, o Ministério da Fazenda, né, ele ficou autorizado a regulamentar essa tributação. Bom, claro que regulamentar a tributação é um termo extremamente abrangente, né? Ele é amplo. E você pode incluir aí um montão de coisas. Só que, obviamente, o sistema tributário nacional ele prevê várias questões formais que devem ser respeitadas para que essa regulamentação aconteça. E o que a gente tem que falar, observar, que essa vedação pode ter sido afetada na questão realmente da incidência do imposto de renda sobre o valor percebido pela empresa. Essa regulamentação está na Instrução Normativa 1719 de 2017, tá? E ela regulamenta as questões também dessa seção que a gente acabou de falar da titularidade. Por quê, pessoal? Se eu aportei R$100.000 e vendi os meus direitos recebendo o direito de aporte por 150, eu teria a tributação do meu ganho de capital sobre os R$50.000 que eu aportei. Então, se eu vendo o meu direito por um valor de R$50.000 a mais do que o valor aportado, devidamente atualizado, a tributação do imposto de renda sobre o ganho desse capital vai ser efetivada sobre a diferença. Eu fiz um aporte de 100, vendi a minha titularidade por 150, a diferença será tributada pelo leão. Tá ok? Então, vou fazer a leitura do artigo 6º da Instrução Normativa 1719 de 2017. Está na tela. O ganho de capital na alienação dos direitos de contratos de participação de que trata o artigo 3º, que é exatamente o investidor anjo, recebido pelo investidor pessoa física ou jurídica, isenta ou optante pelo Simples Nacional, será submetido a incidência do imposto de renda sobre a ocasião da alienação, tá? Sobre as rendas por ocasião da alienação, do contrato de participação, mediante a aplicação das alíquotas previstas no artigo 5º, calculado o prazo a partir da data do aporte e recolhimento do imposto devido até o último dia útil do mês subsequente, ou seja, 30 dias aí em regra para essa questão do pagamento. Então, mais uma vez, pessoal, Paulo, eu sou um investidor anjo, eu aportei R$200.000, cedi a minha titularidade para terceiro de forma autorizada pelos sócios, né? Me liberaram dessa titularidade, eu pude ceder a um terceiro e esse terceiro pagou para mim R$250.000 pelos direitos do meu contrato de participação como investidor anjo. A minha tributação de imposto de renda, seja eu pessoa física ou jurídica, será nos termos do artigo 5º da Instrução Normativa 1719 de 2017, que nos termos do parágrafo 10º do artigo 61A da Lei Complementar 123 de 2016, regulamenta a tributação dessa operação. Então, a diferença de R$50.000 será tributada nos termos do artigo 5º. Pessoal, agora eu vou falar para vocês da forma de tributação desse rendimento que vai ser percebido pelo investidor anjo, tá? Ela é progressiva
não, na verdade, perdão, ela é regressiva a depender do tempo dessa percepção de rendimentos. Vou botar na tela para vocês o artigo 5º da Instrução Normativa 1719 de 2017, que estipula como é que acontece essa remuneração. Vamos lá. A alíquota de 22,5% em contratos de participação, né, com prazo de até 180 dias. Então, o que a lei está priorizando, pessoal? Ela está priorizando o quê? Quanto maior for o contrato de participação, menor vai ser a alíquota aplicada. Ela está incentivando que esse dinheiro que é aportado pelo investidor anjo permaneça dentro da empresa, gerando os seus efeitos positivos. E por isso, esse efeito extrafiscal, digamos assim, essa questão de tentar mexer na vontade do investidor, estimulando que ele permaneça mais tempo dentro de um negócio e seja tributado de forma mais branda. Tá? Essa é muito provavelmente a intenção desse legislador infralegal, aí, no caso, a regulamentação feita pela Receita Federal. Na outra hipótese, em contratos de participação de até 360 dias, vocês estão vendo aí na tela, a incidência será a alíquota de 20%. Né? Então, de 361 dias até 720 dias, alíquota de 17,5%. Para os contratos de 720 dias, alíquota de 15%. Ou seja, quer pagar menos, vai ter que fazer um contrato de participação maior, tá? Essa é a questão da lei que impulsiona aí o investidor a prazos mais alongados durante o tempo, tá? É uma forma de incentivar a pessoa a ficar ali com o capital investido por um longo tempo para que isso prolifere em efeitos benéficos para a própria economia. Tá bem? Vamos em frente. Povo, vamos lá, eu não posso deixar passar esse artigo 5º assim, né? Como se fosse, tudo bem, vou pagar ali até 15%, deixar meu dinheiro 700 e tantos dias lá e vou pagar menos. Pô, bom, Paulo, gostei, hein? Você planeja muito bem meu tributo. Não, jamais. No meu sentir, isso é a verdadeira criação de um fato gerador, um fato jurígeno tributário inconstitucional isso, cara. Então, assim, Paulo, mas como assim inconstitucional? É inconstitucional. Bom, se você for analisar, pessoal, esse parágrafo 10º, que está estabelecido no artigo 61A, ele regulamenta o quê? Bom, ele fala assim, a regulamentação dessa tributação, ele vai se dar através de um ato infralegal, ou seja, abaixo da lei, não vai passar pelo processo legislativo, ou seja, não vai passar pela autorização popular, daquele famoso brocardo do princípio da legalidade tributária que fala no taxation without representation, esse que está aqui em cima, bonitinho, e, obviamente, está maculado e eivado de possível inconstitucionalidade. Por quê, Paulo? Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que falar se a gente for olhar pelo lado da equidade, tá? O artigo 14 da Lei Complementar 123 de 2006 fala que a empresa que é optante pelo Simples Nacional distribuirá seus dividendos de forma isenta. Ou seja, o sócio que recebeu esse dinheirão aí do investidor anjo para recuperar o investimento dele, ele vai estar isento de pagamento de tributos em cima desse lucro. Me parece que isso daí não é muito justo com um investidor anjo que chega ali, salva a empresa e tem que pagar pelo menos 15%, a depender do tamanho da extensão do contrato, sobre essa remuneração. Bom, começando por aí, né? De forma bem não profunda, porque agora eu vou quebrar para cima. Vamos começar pelo fato de que
A tributação dessas empresas, que são as empresas de pequeno porte e as microempresas, eles estão limitados pelo princípio da reserva legal, que difere um pouco da questão do princípio da legalidade tributária, porque ele regulariza e fala que somente uma lei complementar, a gente já viu, poderá, aprovada por maioria absoluta, a gente conhece isso do processo legislativo constitucional, poderá aprovar, né, e criar e regular esse tipo de operação no sistema tributário. Vamos à leitura desse artigo 146 da Constituição. Cabe à lei complementar aí vamos à linha D, a definição do tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo tal, ok. Volta aqui para mim, pessoal. Se a gente for analisar a Lei Complementar 123 de 2006 e, posteriormente, a Lei Complementar 155 de 2016, que 10 anos depois criou a figura do investidor anjo, a gente vai verificar que ela fez a regulação de todas as incidências e as bases imponíveis e as alíquotas aplicadas desse sistema especial criado para o microempreendedor e para o empreendedor de pequeno porte. Então, quisesse o legislador estabelecer que sobre essa remuneração fosse tributado o dividendo do investidor anjo, bom, ele teria criado isso dentro da Lei Complementar 155 e não dentro de um ato infralegal. Essa é uma primeira questão. Então, eu já passei aí pela questão da equidade, da isonomia tributária, que obviamente não é respeitada, porque o sócio percebe os dividendos de forma isenta, sem pagar tributo nos termos do artigo 14 da Lei Complementar 123 de 2006, e o investidor anjo que chega ali e salva a empresa tem que pagar nos termos do ato infralegal, ato normativo e instrução normativa da Receita Federal, 15% pelo menos sobre essa remuneração. Eles chamam disso de remuneração, mas vamos lá. O que remunera o capital da atividade é o dividendo. A gente não pode simplesmente se divorciar desse tipo de interpretação, ok? Então, mas e aí, Paulo, como é que fica isso? Bom, quando o legislador fala que a regulamentação fica atrelada e autorizada ao Ministério da Fazenda, no caso hoje o Ministério da Economia, ele quer dizer o quê? Vamos à leitura do artigo 96 do CTN aí na tela, para vocês entenderem o que ele quis dizer. Pessoal, as obrigações acessórias, que são essas declarações, os envios de informações ao fisco, né, à Receita Federal, ele é feito através de como? Ele cria uma obrigação que a gente chama de obrigação acessória, porque ela está atrelada de forma acessória à obrigação principal, que é pagar o tributo. Tá bem? Então, quando a gente fala de obrigações acessórias, a gente está falando exatamente de obrigações de informação e obrigações de fazer uma informação ao fisco para que ele tenha a verificação correta desses valores que estão sendo movimentados no patrimônio da empresa e no patrimônio do investidor anjo. O artigo 96 do CTN, ele regulariza o seguinte, olha aí. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre os tributos e as relações jurídicas a eles pertinentes. Quando ele fala que a legislação tributária engloba isso tudo, a gente vai para o artigo 115 do CTN, que está aí na tela agora para vocês lerem comigo. O fato gerador da obrigação acessória, que leia-se, obrigação acessória, aquela declaração de tributos, né, por homologação, que depois vai ser observado pelo fiscal, isso tudo que eu informo nas minhas declarações de ajuste anual, na DIPJ, enfim, nos PED, enfim, depende do regime de operação. O artigo 115, ele fala, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Então, esse fato gerador de obrigação acessória, ele pode estar na forma da legislação. E a legislação, nesse caso, pode ser infralegal, tá? Pode ser um ato infralegal que venha a regulamentar como essa informação vai chegar ao fisco, tá bem? Eventuais programas, eventuais formas de operacionalizar essa informação. Nunca a criação de um fato gerador dentro da lei, pedindo ali, fazendo incidir sobre o patrimônio do investidor um valor que não foi estabelecido na lei tributária. Ainda que a gente tenha no artigo 43 do CTN a estipulação de fato gerador do imposto de renda, esse fato tributável está, na verdade, sendo criado pela Instrução Normativa 1719 de 2017. Vamos agora à leitura do artigo 114, que também é muito importante, que vai à tela para vocês entenderem o que é o princípio da legalidade tributária que está rigorosamente afrontado pela Instrução Normativa em questão. Vejam comigo. O artigo 114 diz: o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Bom, se a definição do fato gerador é aquela definida em lei, ela deveria estar estabelecida na Lei Complementar 155 de 2016, que criou o investidor anjo, que é quem faz essa base imponível de tributo da Receita, ok? Então, isso também pode ser verificado no artigo 97 do CTN, que vai à tela agora. O artigo 97, inciso 1, ele fala: somente lei pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção. Também no inciso 3º, a gente tem que a definição de fato gerador da obrigação tributária principal será estipulada por lei. Então não pode simplesmente a Receita Federal criar a Instrução Normativa 1719 de 2019 sem uma estipulação legal por lei complementar, conforme artigo 146 da Constituição, autorizando uma cobrança de tributos em cima desse dividendo. É flagrantemente inconstitucional essa questão dessa cobrança. Tá ok? É isso. Vamos em frente.